Pessoal, o que está acontecendo com as ações do Bradesco? O banco vem acumulando uma queda de 20% nos últimos 12 meses, as ações não param de cair nas últimas 2 semanas. Um banco que era negociado a R$ 17,00 em outubro do ano passado e agora o mercado está pagando apenas R$ 13,34 pelas ações do banco. Será que o mercado está precificando esse ativo de acordo com os fundamentos que ele possui? Só vocês sabem muito bem que a maioria dos analistas do mercado financeiro vem apontando um grande risco para as ações do Bradesco no curto e no médio prazo. Então, bancos de investimento, casas de análise, a maioria delas estão recomendando venda desse ativo. A própria XP Investimentos, ela destaca que vem muito trabalho pela frente ainda para o Bradesco, que vai ter que reestruturar toda a sua carteira de crédito, ele vai ter que lidar melhor com a sua PDD, e isso daí é algo que vai levar tempo. Isso acaba fazendo a XP Investimentos reiterar a recomendação neutra nesse ativo, ou seja, recomendando aos seus clientes para não comprar e nem vender Bradesco. Entretanto, na contramão do sistema, a gente tem aqui o Morgan Stanley. O Morgan Stanley é uma instituição financeira, pessoal, que tem mais de 80 anos de existência. Foi fundada em Nova York em 1935, ou seja, a gente está falando de um banco que tem muito tempo de mercado, muita experiência. E hoje o Bradesco é o banco favorito do Morgan Stanley, principalmente considerando o cenário de queda na taxa Selic. Então a gente vê os cortes na taxa Selic começando agora em outubro de 2023 e esses cortes eles devem continuar acontecendo nos próximos 2 anos. E o Bradesco ela acaba sendo uma ação que consegue se beneficiar da queda dos juros. E é claro que eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, todas essas informações detalhadas, explicando por que o Morgan Stanley acaba escolhendo o Bradesco e não o Banco do Brasil, o Itaú ou o Santander, e por que ele aponta que pode haver aqui um potencial de alta de 52% para as ações do Bradesco. O que tem de tão especial no Bradesco para que o Morgan Stanley esteja apostando pesado nesse ativo? Pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar de uma ação de altos níveis qualitativos que está sendo negociada com desconto de 12% em cima do seu patrimônio líquido. Historicamente, a gente não sabe quando o Bradesco foi negociado abaixo do seu valor patrimonial e hoje um desconto aqui de 12%. E além disso, é uma ação que deverá pagar R$ 1,03 em dividendos a partir do ano de 2024. A gente está falando aqui de um yield próximo de 8% na cotação atual, pessoal. Então, uma ação que parece sim estar bastante atrativa. Então, ao longo desse vídeo, eu vou destacar alguns pontos chaves para você entender por que o Bradesco pode ser ou não uma oportunidade. E se esse vídeo te ajudar para análise desse ativo, me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta se você tem o Bradesco na sua carteira previdenciária com foco no longo prazo. Meus amigos, o Bradesco vem sofrendo bastante nos últimos 12 meses, principalmente porque ele acabou sendo um pouco negligente com a carteira de crédito dele. Então ele não traçou um perfil de risco adequado e foi concedendo muito crédito para uma população que não tinha uma alta capacidade ali de pagamento, e quando vem um ciclo de inadimplência, não tem jeito, o banco acaba sofrendo mais do que os seus pares, muito mais do que o Itaú e muito mais do que o Banco do Brasil. Então essa alta persistente na inadimplência está obrigando o banco a pegar boa parte daquilo que seria lucro líquido e reverter para a provisão de devedores duvidosos. Então quando o banco espera que poderá haver um calote no médio prazo, o que ele faz? Ele pega a parte do lucro e já começa a criar um colchão financeiro, porque caso não pague, o impacto em cima do patrimônio líquido do banco não seja tão grande. E é isso aqui que vem penalizando bastante o lucro do Bradesco nos últimos 12 meses. Então a gente vê o lucro caindo muito e principalmente o ROI, que é um grande indicador da rentabilidade do ativo caindo demais. Então o ROI do Bradesco era próximo de 20% e agora está na casa dos 10%, pessoal. Exatamente por causa dessa PDD expandida aqui. Pessoal, e agora como o banco está muito mais criterioso para a originação e concessão de crédito para clientes, isso acabou fazendo aqui a carteira de crédito crescer muito menos do que deveria para o ano de 2023. Então a previsão de que essa carteira de crédito ela cresceria entre 6,5% e 9,5%, mas com o banco implementando novas políticas muito mais rigorosas para o controle da carteira de crédito, essa carteira vai crescer um pouco menos esse ano. Isso aqui é muito importante porque ele perde em quantidade, mas começa a ganhar aqui em qualidade, já que agora 68% da carteira de crédito pessoa física ela já possui algum tipo de garantia caso o cliente não venha pagar esse empréstimo. E a gente vê que essas novas políticas de crédito elas têm dado resultado, já que a inadimplência de 15 a 90 dias já está apresentando alguns sinais de retração aqui no banco. Então a inadimplência de 15 a 90 dias retraiu 0,2 pontos percentuais. Isso aqui nos mostra duas coisas. A primeira delas é que o banco está fazendo dever de casa e a segunda é que esse é um processo demorado. Políticas adotadas há 6 meses atrás começaram a trazer resultado agora. Então esse processo de reestruturação da carteira é lento e gradativo. Talvez no próximo trimestre a gente ainda veja alguns resultados fracos do Bradesco, mas lá para 2024 a gente já deve se deparar
com a boa recuperação aqui da carteira de crédito do banco. Pessoal, e nesse contexto nós temos o Morgan Stanley vindo na contramão de quase todo o mercado financeiro e reiterando a recomendação de compra nas ações do Bradesco. O Morgan Stanley aponta que quando a Selic cai, a margem financeira líquida do Bradesco se expande. Então o Bradesco ele vem na contramão de outros grandes bancos, consegue catalisar bem essa inversão na curvatura de juros. Então esse é o principal motivo pelo qual o Morgan Stanley ele acaba apontando que o Bradesco ele pode se beneficiar bastante nos próximos 2 anos. Pessoal, outro ponto muito importante da análise do Morgan Stanley é que ele estima que o Bradesco deve entregar sim um crescimento de lucro por ação robusto nos próximos trimestres. E destaca também que o Bradesco deve expandir a rentabilidade do seu patrimônio, o famoso ROI. Quando a gente analisa aqui o ROI do Bradesco em comparação com os demais bancos, a gente vê que o Itaú ele está com um ROI de 17,6%, o BTG Pactual um ROI de 18%, e o Banco do Brasil um ROI de quase 20%. Entretanto, o Bradesco, pessoal, que é um banco de altíssima qualidade, atualmente está com ROI de 9,7%. Entretanto, o Itaú ele já está com ROI próximo do seu retorno histórico, o BTG Pactual também e o Banco do Brasil também. Entretanto, o Bradesco não. O ROI histórico do Bradesco gira entre 16% e 20%. E desde que ele consiga reestruturar sua carteira de crédito e passe por esse cenário mais complicado de inadimplência, ele consegue retomar o seu ROI para casa dos 17%, 18%, 19%. E aí, nesse caso, nós deveremos ter uma ação precificada aqui acima de R$20. Então, o próprio Morgan Stanley ele acredita que as provisões das instituições financeiras devem diminuir, com menos recursos provisionados para consumidores de baixa renda e também o fator Americanas deixando de impactar aqui o resultado do banco. Então a gente deve ver sim uma recuperação bastante acentuada do Bradesco já em 2024. Pessoal, mas enquanto essa recuperação não acontece, a gente vê o mercado penalizando bastante as ações do Bradesco no curto prazo. Essa aversão ao risco acaba fazendo o Bradesco se tornar um ativo extremamente volátil no curto prazo. Mas quando a gente olha aqui para a relação entre o lucro líquido e a cotação, a gente vê que existe uma simetria bastante interessante aqui. Então muitas vezes o mercado ele exagera na precificação, tanto para cima quanto para baixo. E você que é investidor de longo prazo, poderia utilizar justamente essa aversão ao risco a seu favor e comprar justamente quando o mercado está mais apavorado. Pessoal, olha só que coisa interessante. Existe um desconto substancial em cima do patrimônio líquido do Bradesco e o mercado ele também está precificando que os lucros vão continuar ruins durante muitos trimestres. É a mesma coisa que aconteceu, pessoal, lá na crise política e econômica de 2015 e 2016. Essa assimetria também aconteceu lá e foi uma época na qual o banco foi negociado a R$ 16,69. Agora analisa comigo o que aconteceu nos anos seguintes. Em 2017 ele já consegue retomar rapidamente a sua lucratividade e a cotação então começa a crescer de maneira muito vigorosa. Então o banco passa a ser negociado a R$ 25,00 em 2017, R$ 29,99 em 2018 e chega a ser negociado a R$ 32,72 em 2019. Então a gente consegue ver claramente aqui a precificação correta do banco em 2019, momento no qual a cotação ela acompanha justamente o lucro líquido do ativo. Entretanto, a mesma discrepância que aconteceu em 2015 e 2016 vem acontecendo agora em 2023. E historicamente a gente viu que quem aportou em Bradesco pesado em 2016 fez um excelente negócio, porque o banco chegou a pagar R$ 1,80 por ação em 2019. Então ele comprou o banco quando ninguém queria e foi muito bem remunerado quando o ciclo de alta aconteceu. Pessoal, pegando o lucro líquido recorrente do Bradesco, a gente vê que o banco consegue entregar sem muita dificuldade um lucro líquido acima de 20 bilhões por ano, tá? Então em 2017 era 19 bi, ele vem para 21 bilhões em 2018, em 2019 ele quase alcança 26 bilhões, em 2020 em decorrência da pandemia ele tem uma retração severa nos lucros, em 2021 ele retoma rapidamente essa lucratividade e em função do ciclo de alta na inadimplência, a gente tem um lucro que retrai bastante em 2022 e deve retrair muito também em 2023. Então, esse ano, o Bradesco deve entregar um lucro bem abaixo de 20 bilhões. Mas a gente sabe que tem eventos pontuais impactando o resultado no banco. Mas em 2024 e principalmente em 2025, a gente deve ver esse lucro voltando para casa dos 20 bi. Eu projeto um lucro de 22 bilhões para o Bradesco em 2025, tranquilamente, pessoal. Ele vai conseguir reciclar a carteira de crédito e vai conseguir também catalisar a inversão na curvatura de juros. E caso o banco ele consiga reportar um lucro líquido de 22 bilhões em 2025, ele vai acabar entregando um dividendo por ação de R$ 1,03. Então, quem compra Bradesco hoje está comprando um yield a partir de 2025 de 7,5%. E cabe destacar que o Bradesco ele é um banco que ele remunera em duas pontas. Ele, além de pagar um dividendo interessante, não é aquele dividendo absurdamente alto, mas é um bom dividendo, ele remunera muito também através de bonificação. E para quem permanece comprado no ativo durante muito tempo, isso impacta muito positivamente o seu crescimento patrimonial como investidor. Então, nesse estudo que nós fizemos simulando a aplicação de R$ 100 mil em janeiro de 2009 nas ações do Bradesco,
e o carrego dessas ações até o ano de 2023, a gente conseguiu transformar R$100 mil com R$630 mil. E o que esse investidor fez para conseguir multiplicar esse patrimônio? Ele só permaneceu comprado no ativo e reinvestiu todos os dividendos que ele recebeu do Bradesco. E aqui ele era remunerado por duas forças, tanto o dividendo por ação que ia crescendo ano a ano e também as bonificações que permitiam que esse investidor ele aumentasse passivamente a sua participação dentro do patrimônio do banco. Pessoal, e essa bonificação de ações ela é um veneno para o investidor que gosta de ficar comprando e vendendo ações, porque ela acaba diluindo bastante esse investidor especulativo. Ele não permanece comprado no ativo, permitindo que o patrimônio dele se multiplique. Entretanto, para o investidor de longo prazo, isso aqui é muito bom. Esse investidor começa em 2009 com 7.326 ações e ele vai fechar 2023 com 43.833 ações. A participação acionária desse investidor cresce quase 500%. E a gente sabe que hoje o banco está sendo negociado a um valor bem abaixo do que deveria, bem abaixo do seu patrimônio líquido, e mesmo assim o banco conseguiu entregar um retorno muito interessante aqui no longo prazo, o dobro do CDI, diga-se de passagem. Pessoal, cabe destacar também que o Bradesco atualmente ele voltou o seu foco para clientes de média e alta renda, então ele está mudando um pouco a dinâmica do banco, e isso é muito bom porque vai acabar tornando as receitas mais resilientes a longo prazo. Então a estratégia do banco agora é focada em reduzir os custos de serviço no varejo, ele quer fortalecer as operações de alta renda, vai focar bastante na transformação digital, que acaba sendo um canal de captação muito eficiente para o banco. O foco do banco também agora vai se voltar muito mais para o agronegócio. Hoje ele é o maior banco privado a atuar nesse setor, com crescimento de 115% da sua carteira agro em 4 anos. Tá? Quinto ponto é que ele vai fortalecer o Wealth, que é a gestão de patrimônio. Então o banco está começando a se expandir para outros países, justamente buscando captar esses clientes de mais alta renda. E por fim, o último passo é a originação de crédito com controle de qualidade. Então a gente já vê as novas safras influenciando no desempenho do banco e ele vai acabar trocando um pouco de quantidade por uma qualidade mais elevada. Isso vai tornar ele um ativo mais sólido no longo prazo. Pessoal, analisa aqui comigo um ponto que está passando batido para a maioria dos investidores. Tá? Primeiro ponto aqui é que o banco está conseguindo controlar muito bem os seus custos. É só analisar como essas despesas com pessoal e despesas administrativas elas permanecem bastante flat. Elas vinham na tendência de alta forte, mas a partir do ano de 2019 ele vem conseguindo controlar muito bem essas despesas. Entretanto, a receita com serviços ela continua crescendo de forma muito saudável aqui. Então ele está conseguindo manter a receita com serviços e conseguindo reduzir um pouco seus custos. Mas o que vem machucando o resultado do banco é sem dúvida a PDD, que cresceu demais nos últimos 2 anos. Então tudo isso fruto desse ciclo forte de inadimplência. O que a gente deve ver nos próximos anos? O banco segue controlando as despesas com pessoal administrativa, segue conseguindo crescer lentamente a sua receita com serviços e essa PDD começa a se tornar muito menor, porque ele vai conseguir fazer toda a reciclagem da carteira de crédito. E é nesse momento que o Bradesco passa a ser negociado acima de R$22 e quem compra nesse preço vai estar com um yield on cost, ou seja, um dividend yield em função do preço que pagou no ativo de 7,5%. Então, pessoal, o que eu espero do Bradesco para 2023? Absolutamente nada. Eu só quero que o banco faça a sua gestão de risco, recicle sua carteira de crédito e a partir de 2024 eu nem quero muitos dividendos do Bradesco, eu quero muito mais bonificação em 2024, eu quero aumentar minha participação acionária dentro do banco. E aí a partir de 2025 eu espero sim que o Bradesco comece a me remunerar com um bom dividendo, um dividend yield aí acima de 7%, para mim que estou com preço médio abaixo de R$13. Então, pessoal, investidor de longo prazo, ele utiliza esses momentos de pânico, esses momentos de temor excessivo para montar posição em excelentes ativos e carregar a longo prazo. É assim que você faz muito dinheiro em bolsa de valores. Não é à toa que o Morgan Stanley apontou o Bradesco como a sua ação favorita. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá uma moral, deixa o seu like, se inscreve, fala para mim o que você acha do Bradescão para a sua carteira de investimentos de longo prazo. E até o próximo vídeo.